Se você tem uma empresa no Simples Nacional e distribui mais de 50 mil reais de lucros e dividendos, esse vídeo é para você. Primeiro, para entender se o Simples Nacional está obrigado à retenção dos 10% na fonte e também quais os impactos e como evitar essa retenção dos 10% na sua empresa no Simples Nacional. Então vamos lá, turma. Primeiro, para vocês entenderem como era antes, qual era o cenário. O cenário, nós tínhamos as regras do Simples Nacional, né, as leis do Simples Nacional, e se a sua empresa tivesse a contabilidade ativa, ou seja, atualizada, com balanço, DRE, balancete, comprovando ali que a sua empresa faturou, pagou os impostos, pagou as despesas e o que sobrou, a contabilidade realmente foi transferido para os sócios, independente do valor dessa distribuição de lucro, não haveria nenhum tipo de retenção, não haveria nenhum tipo de imposto. O que mudou agora com essa lei? Essa lei é aplicada à pessoa física, para não sobrepor essa lei do Simples Nacional que está aqui, que fala sobre a isenção. Então essa nova lei, ela veio com o seguinte: se o sócio, pessoa física, recebeu mais de 50 mil no mês de lucros e dividendos, deve se reter na fonte, ou seja, a empresa deve se reter na fonte 10% do valor. Ele tirou a regra que antes estava aqui na PJ, que possuía isenção, e passou a regra para a pessoa física. Por isso que eles puderam aplicar essa lei e por isso que eles estão cobrando 10%. E aí antes tinha uma dúvida muito aí no mercado, essa regra só aplicava-se para empresas do lucro presumido ou do lucro real. Porém, o que ficou claro a partir de agora é que para todas as empresas, independente do regime tributário. Então é isso mesmo, você que está no Simples Nacional, se distribuir mais de 50 mil de lucros no mês, você vai ter que pagar os 10%. A obrigação é que a empresa que distribua retenha os 10%, pague antecipado para o governo e te pague só o valor líquido para você receber ali de distribuição de lucro. O cenário antes era isento, agora o cenário, independente do regime tributário, passou dos 50 mil, você deve ali pagar os 10%, ter os 10% retido pela empresa que está te pagando. O limite da isenção é até 50 mil e aí nasce algumas estratégias para que você possa evitar a retenção desses 10% sobre a sua distribuição de lucro. Primeira dica, evite, se possível, a distribuição mensal maior do que 50 mil. Abaixo disso não há retenção, não há obrigação da empresa recolher antecipadamente os 10% sobre a sua distribuição de lucro. Então aí você já consegue uma primeira estratégia para evitar essa distribuição. Segundo, existe uma dúvida muito pertinente no mercado que confunde o Prolabore com a distribuição de lucro. Então é importante vocês entenderem que o Prolabore é o valor que o administrador ou o sócio recebe pelos serviços prestados dentro da empresa, e aí isso está atrelado a algum tipo de serviço que ele presta para a empresa, com a responsabilidade dele. Geralmente esse valor ele é tributado pelo INSS e se passar do limite de isenção de 5 mil, ele também é tributado pelo imposto de renda. Isso é o Prolabore que o sócio recebe pelos serviços prestados dentro da sua empresa. Diferentemente da distribuição de lucros que pode ser oferido pelo sócio participante da empresa e não necessariamente um sócio que participe efetivamente. Então pode ter um sócio investidor ali no negócio que não trabalha dentro da empresa e pode receber lucros e dividendos que até 50 mil era isento. Então esses dois valores não somam-se. Então se sua contabilidade faz um Prolabore para você e já é tributado, a distribuição de lucro que é feito separado não soma-se esse valor, os valores não se misturam. Uma coisa é Prolabore, outra coisa é distribuição de lucro. Analise junto com a administração da empresa, junto com a sua contabilidade, o ideal para passar como Prolabore e a diferença aí até limitada até 50 mil para você não ter a retenção dos 10%, passar separado. Terceiro ponto muito importante, tenha a contabilidade da sua empresa, mesmo que no Simples Nacional, atualizada. Pelo que eu vejo no mercado, muitas contabilidades ou muitas empresas negligenciam essa parte, acabam não fazendo a parte contábil, só fazendo a parte fiscal ali, departamento pessoal, e acaba deixando a parte contábil da empresa sem ser feita. Em uma possível fiscalização ou em um possível problema com a Receita Federal, vai ser necessário comprovar se realmente aquela distribuição de lucro foi limitada a 50 mil ou como foi o lucro, quanto foi realmente o lucro que a sua empresa auferiu naquele ano. Se você não tiver os balanços, DRE, balancete da empresa demonstrando esses lucros, demonstrando toda a estrutura ali por trás dessas distribuição de lucro, você pode ter todo o valor tributado da sua empresa. Exija da sua contabilidade que tenha a contabilidade mensal ou anual da sua empresa atualizada para que você não tenha problema se algum dia a Receita Federal venha a questionar as suas distribuições de lucro.
lucro e como elas foram feitas. Pessoal, não esqueça que uma coisa é a isenção sobre a distribuição de lucro PJ sobre o Simples Nacional, que existe uma lei, a Lei 123, que é a lei complementar sobre o Simples Nacional, que garante essa isenção. Só que a nova lei, ela é focada na pessoa física. Ela fala se a pessoa física recebe mais de 50 mil, ela deve ser tributada. Então nós falamos aqui no vídeo como era antes, como é a partir de agora, como você pode evitar aí a distribuição de 50 mil mensal, a diferença entre prolabore e distribuição de lucro e que você deve principalmente ter a contabilidade muito atualizada. Se algum dia for questionado algum número, você ter como comprovar para a Receita Federal isso. E por fim, o que junta tudo isso e vai te trazer segurança jurídica para fazer as retiradas da sua empresa até maior que 50 mil é um planejamento tributário, onde a gente pode revisar questão societária, tributária e também o timing da distribuição, que é uma das coisas mais importantes, que é você saber quando distribuir um valor, se é mais 50 mil, se é menos 50 mil, para que você evite ali os 10% de retenção. Então é fato agora, existe os 10% sobre a distribuição de lucro que ultrapassar os 50 mil mensal desde o início de 2026, ok? Até 2025, quem tinha os lucros acumulados e também fizeram a ata, tá resguardado, tá tudo bem, mas a partir de 2026, isso deve ser regularizado e organizado dentro da sua empresa. Se você não se sente seguro para fazer as retiradas de distribuição de lucro da sua empresa, se você não fez um planejamento tributário adequado, saiba que a Asben está aqui para poder ajudar você e sua empresa a se organizar tributariamente e até mesmo societariamente falando, com seus sócios, com as suas pessoas físicas e jurídicas, para que você possa fazer essa distribuição de lucro seguro e também sem a retenção dos 10%. Pessoal, e não se esquece, se você curtiu o vídeo, deixa o like aqui pra gente. Se esse vídeo vai ajudar algum empresário, amigo seu, compartilha com ele e não se esqueça de se inscrever no canal, isso ajuda muita gente a continuar colocando esses conteúdos aqui e eu te vejo no próximo vídeo.